Artigo 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral de previdência social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se a partir da sua entrada em vigor o disposto no parágrafo 14 do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, ou prazo de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 38b da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais atingir a cobertura mínima de 50% dos trabalhadores de que trata o parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição Federal, apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Parágrafo 2º. Será reconhecida conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do regime geral de previdência social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. Parágrafo 3º. Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social, com contagem recíproca do regime geral de previdência social, mediante o computo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável, à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. Artigo 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para as contribuições e regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Parágrafo 1º. A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social, para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar, ou que tenha exercido a opção correspondente nos termos do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de 20 anos de contribuição nos casos inciso 1, do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 15º, do parágrafo 3º do artigo 16 e do parágrafo 2º do artigo 18. Inciso 2. Do parágrafo 4º do artigo 10, ressalvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º e no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 3º.
de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo e inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 19 e do parágrafo 2º do artigo 21, ressalvado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º. Inciso 1. No caso do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 20. Inciso 2. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Parágrafo 4º. O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 anos, limitado a 1 inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do parágrafo 2º deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. Parágrafo 5º. O acréscimo a que se refere ao caput do parágrafo 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea A do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 19 e o inciso 1 do artigo 21, e para as mulheres filiadas ao regime geral de previdência social. Parágrafo 6º. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os parágrafos 2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão reajustados nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social. Artigo 27. Até que a lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão, de que trata o inciso 4º do artigo 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a 1.364, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 1º. Até que a lei discipline o valor do auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Parágrafo 2º. Até que lei discipline o valor do salário família, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu valor será de R$ 46,54. Artigo 28. Até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei nº 8.212, devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso, estas serão de: inciso 1, até um salário mínimo, 7,5%. Inciso 2, acima de um salário mínimo, até R$ 2.000, 9%. Inciso 3, R$ 2.000,01 até R$ 3.000, 12%. Inciso 4, R$ 3.001 até o limite do salário de contribuição
14%. Parágrafo 1º. As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Parágrafo 2º. Os valores previstos no caput serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. Artigo 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal, o segurado que no somatório de remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá, inciso 1, complementar a contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Inciso 2, utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra, ou, inciso 3º, agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Artigo 30. A vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente do disposto no parágrafo 9 do artigo 195 da Constituição Federal não se aplica a contribuições que substituam a contribuição de que se trata a linha A do inciso 1 do caput do artigo 195 da Constituição Federal, instituídas antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Artigo 31. O disposto no parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição Federal não se aplica aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, sendo vedadas a reabertura ou a prorrogação de prazo para adesão. Artigo 32. Até que entre em vigor que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata a Lei 7.689, esta será de 20%, no caso de pessoas jurídicas referidas no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105. Artigo 33. Até que seja disciplinada a relação entre União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, entidades abertas de previdência complementar, na forma do disposto nos parágrafos 4 e 5 do artigo 202 da Constituição Federal, somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente. Artigo 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime geral de previdência social, serão observados até que a lei federal disponha sobre a matéria os seguintes requisitos pelo ente federativo. Inciso 1. Assunção integral de responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua extinção. Inciso 2. Previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios
aos que tenham contribuído acima do limite máximo do regime geral de previdência social. Inciso 3. Vinculação das reservas existentes no momento da extinção, exclusivamente. A linha A. Ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições e à complementação de benefícios na forma do inciso 1 e 2. A linha B. Compensação financeira com o regime geral de previdência social. Parágrafo único. A existência de superávit atuarial não constitui óbice à extinção de regime próprio de previdência social e a consequente migração para o regime geral de previdência social. Artigo 35. Revogam-se, inciso 1, os seguintes dispositivos da Constituição Federal. A linha A, o parágrafo 21 do artigo 40. A linha B, o parágrafo 13 do artigo 195. Inciso 2, os artigos 9, 13 e 15 da Emenda Constitucional número 20. Inciso 3, os artigos 2, 6 e 6A da Emenda Constitucional número 41. Inciso 4, o artigo 3º da Emenda Constitucional número 47. Artigo 36. Esta emenda constitucional entra em vigor. Inciso 1. No primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta emenda constitucional, quanto ao disposto nos artigos 11, 28 e 32. Inciso 2. Para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º desta emenda constitucional no artigo 149 da Constituição Federal e as revogações previstas na alínea A do inciso 1 e nos incisos 3 e 4 do artigo 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que as referende integralmente. Inciso 3. Nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o inciso 2 do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.